Estou a gravar isto muito rapidamente porque hoje, dia 17/7, decidi que vou impor mais um desafio a mim mesmo. Quem já me segue há algum tempo percebe que eu lido muito bem com desafios. Faltam poucas semanas para fazer um ano. Eu desafiei-me a escrever durante 30 dias, todos os dias, e a publicar também todos os dias nas redes sociais. E semanalmente iria publicar o resumo aqui no YouTube. E foi o que eu fiz. Esse projeto chamou-se Fênix. Durante esses 30 dias e ainda, agora passado praticamente um ano, continuo a escrever uma distopia. Uma distopia onde há um governo religioso, extremamente religioso, autoritário, que impõe as suas leis extremistas e que há ali uns toquezinhos de Hunger Games também, um bocadinho à minha maneira, de uma forma inovadora, ou seja, a ideia já foi vista, o conceito é que não. E então ainda continuo a escrever esse livro, apesar de nesses 30 dias eu ter conseguido acelerar muito a minha história. Escrevi por volta de... eu falo aqui noutros vídeos sobre isso, mas escrevi por volta de 50.000 palavras, acredito eu, nunca sei bem ao certo. O que foi imenso para um mês. Para finalizar esse mesmo manuscrito, no qual estou agora, preciso me desafiar mais uma vez. E então hoje, dia 17, decidi que vou-me desafiar. Amanhã, dia 18, e até terminar o manuscrito, vou gravar todos os dias para aqui. Depois vou compilar, ou seja, vocês só vão ver este vídeo depois do manuscrito estar escrito. Vou compilar todos os takes que eu tiver ao longo deste processo, tentar terminá-lo o mais depressa possível. A ideia era terminar quando o livro fizesse um ano desde que eu comecei. Provavelmente não vai acontecer isso. Eu já estou numa reta final do livro, já estou no terceiro ato, as coisas já estão a desenrolar-se para o fim, já há personagens em situações um bocadinho precárias. A história está naquele ponto que eu gosto de escrever, está naquele ponto intrigante, está naquele ponto que me instiga a escrever mais e mais e mais. Portanto, acredito que esta reta final acabe rapidamente. Só preciso mesmo daquele boost extra de motivação. E eu sei que com desafios eu funciono melhor. Quando tenho um compromisso com alguém, mesmo que não seja com ninguém específico, mas um compromisso que eu assumi, eu lido melhor dessa forma. Mesmo com o que vai acontecer na minha vida nos próximos tempos, mesmo com a falta de tempo que provavelmente acontecerá, este vídeo é para terminar e é para terminar com ou para iniciar, não sei como é que eu vou iniciar, mas com um livro finalizado. Espero que me acompanhem nessa jornada. Vamos a isso. Dia 18, primeiro dia deste desafio de escrever todos os dias até finalizarmos o manuscrito. Hoje sentar-me aqui nesta cadeira para vir escrever foi um bocado difícil. E ainda nem sequer comecei, nem sei como é que a escrita vai fluir, se vai fluir bem, eu espero que sim. Antes de partir para a escrita mesmo, eu queria falar-vos sobre um dos principais vícios que eu tenho como escritor antes de escrever, e é ouvir esta música aqui. Não sei porque esta música deixa-me num bom mood, deixa-me numa boa frequência para começar a escrita, para iniciar a escrita, e é o que eu vou fazer agora, e depois vamos entrar dentro do manuscrito. Chegamos ao fim deste primeiro dia de escrita. Hoje consegui escrever 1000 palavras mais ou menos, mas o meu objetivo principal era finalizar o capítulo, para agora sim começar uma nova fase. O que eu vou fazer agora é planear um bocadinho os próximos capítulos, os próximos passos, porque eu gosto de ter, apesar de ser um escritor que escreve um bocadinho no flow, no que vem, sem grandes planos, não gosto de fazer outlines. Por mais que um livro seja bom, por mais que o leitor esteja a gostar de todo o livro, se o final pelo menos não se fecha bem, não se fecha redondinho, o leitor já fica com uma sensação negativa em relação ao manuscrito, ao livro, e então não é isso que nós queremos. Por mais que até não adorem o final, pelo menos que apreciem como as coisas fecharam direitinhas e não ficaram pontas soltas, e isso é o principal, e para isso eu sinto que preciso de fazer alguns planos. As minhas personagens estão num ponto que eu estou a adorar. Eu estou com 5 pontos de vista diferentes, que é muito desafiador. 5 mentes diferentes, 5 respostas a situações diferentes. Por vezes tenho aquela insegurança de ei, estas personagens parecem todas iguais, mas a verdade é que depois com o feedback das pessoas consigo perceber que
também elas perceberam a diferença entre elas e as intenções de cada uma e as motivações. Um dos meus principais objetivos como escritor é escrever boas personagens, personagens que cativem, personagens que levem a história e que façam parte da história, que sejam importantes realmente para o andamento da história, porque se elas servirem só para contarmos uma coisa ou aquela personagem vai para ali, mas nem tem grandes consequências, acho que a história perde. Como o Stephen King diz, gosta de escrever sobre pessoas reais em situações um bocadinho anormais. Já me sinto lançado neste desafio e já me sinto. Não digo que já estou imerso, mas já me estou a mentalizar que tenho que escrever. E quando essa chave vira na minha cabeça, já ninguém me para e eu vou até ao fim. E estou ansioso que, para terminar. Mais um dia finalizado, mais 1000 palavras escritas. Acho que este vai ser o padrão de palavras que eu vou escrever por dia, em dias que eu consiga ter mais tempo e estar mais fresco, extrapolar um bocadinho para perto das 2000. Mas eu reparei que não vos falei de uma coisa. Eu estou a seguir uma linha. Eu estou a seguir uma linha cronológica de acontecimentos no livro e estou na reta final dessa linha. No entanto, houve alguns capítulos que eu deixei para escrever mais tarde, que são uma espécie de interlúdios à história que se está a passar, fazem parte dela, vão complementá-la, mas não interferem diretamente no que está a acontecer. São interlúdios que provavelmente me vão tirar 2 dias para os terminar. É muito mais fácil para mim escrever finais e inícios de livro, mas este final está a mostrar-se um grande desafio. Mas a escrita também é isto. A escrita é passar por algumas dificuldades. Às vezes termos o livro planeado para ser de uma determinada forma e ele acaba por nos surpreender. A própria história obriga-nos a virar tudo do avesso. É muito comum nos livros em que há muitos pontos de vista, em algum momento as personagens juntarem-se e, e lutarem todas por um bem comum que elas acreditam. E é muito isso que está a acontecer neste livro. Neste momento estou na fase de aproximar as personagens todas até um certo ponto, um determinado ponto, para depois daí seguir para o final, para a reta final. Escrita não são só flores, não são só momentos bonitos. O processo é muito bom, mas é um processo muito delicado. É como se entrássemos num mundo à parte só nosso. Enquanto estou no processo de escrita de um novo livro, não gosto de andar a falar sobre o que estou a escrever. É um momento tão solitário. É como se nós tivéssemos a grande revelação que existe algo e não pudéssemos dizer ao mundo que esse algo existe. Faz parte da nossa personalidade. Quando nós saímos do quarto, esta história acompanha-nos, os personagens acompanham-nos. Talvez mais para a frente neste vídeo eu falo com vocês sobre isso. Vemo-nos amanhã, espero eu, e até lá. Hoje é dia 22, o nosso desafio continua vivo. Queria falar-vos rapidamente sobre os últimos 2 dias. No primeiro rascunho eu nunca consigo perceber se os diálogos, as passagens, os capítulos estão a ser demasiado grandes ou demasiado pequenos. Estão a ter aquele toque de imersividade que eu gosto de dar ou se estão a ficar superficiais demais. Na medida em que passagens demasiado descritivas tornam o livro enfadonho, mas demasiado leves tornam menos imersivo. E eu tenho muita dificuldade no primeiro rascunho em perceber se já atingi um ponto ou outro. Geralmente sinto sempre que estou no ponto em que falta alguma coisa, depois acabo na revisão por perceber que não é bem assim, que na verdade até está tudo ok, mas é uma coisa que me acontece muito no processo de escrita e acredito que faça parte do processo e faça parte também de uma insegurança de isto não está realmente bom, falta desenvolver mais. Leva-me a outro ponto que é, na revisão, eu sinto sempre que altero pouco, mas é porque eu altero poucas coisas. Parece que fico satisfeito com quase tudo o que escrevi no primeiro rascunho. E ao mesmo tempo sinto que me estou a sabotar, porque sei que a maioria dos escritores muda imenso, mas eu não sinto vontade de mudar assim tanto. Mas são raros os casos de escritores que conseguem realmente ter um bom resultado no primeiro rascunho.
Portanto, não sei se eu sou um desses casos raros que consegue escrever o que quer à primeira vez ou se simplesmente não sei fazer uma revisão como deve ser. Isto é outra questão que também me tem açoitado os pensamentos. Nestas fases finais, quando o livro está bastante caótico, está bastante intenso, eu escrevo mesmo muito. Em média, eu escrevo 1000 e poucas palavras por hora, mas nestas alturas eu consigo chegar às 2000 palavras por hora. E claro que a qualidade não se mede na velocidade nem no tamanho, mas é uma coisa que para mim é uma medida de. É uma medida de qualidade para o que eu estou a escrever, porque quanto mais imersivo eu estou no que estou a escrever, melhor aquilo fica. Sinto sempre isso. Uh, as partes que eu geralmente gosto mais dos meus livros são os inícios e o fim, e realmente nessas partes é onde eu escrevo mais rápido. Tenho poucos minutos para despejar a informação antes de ficar extremamente cansado e de as frases começarem a sair muito devagar e eu começar a pensar muito sobre cada palavra. A escrita para mim funciona quando eu quase não tenho que pensar sobre qual é que é a próxima palavra que eu vou escolher a seguir e não posso escolher esta porque é muito isto ou muito aquilo. Não. O ponto alto da minha escrita, na minha percepção, é quando eu não tenho tempo para reparar nas palavras que eu estou a escrever. Este desafio está a correr muito bem e estou muito contente com o resultado. Chegámos à marca das 103 mil palavras. Muita coisa tem acontecido e eu já não venho a falar aqui há alguns dias. Não estou a conseguir escrever todos os dias. Apesar de me ter comprometido a tal, o desafio não se dirigiu para esse caminho. Hoje é dia 30. Hoje escrevi 2300 palavras, que foi bastante até agora. Foi o dia em que eu mais escrevi no desafio. Também estava a acabar de escrever um capítulo muito desafiador e que encaminha as personagens para a reta final. Eu terei pela frente sensivelmente mais 2-3 capítulos e o livro acaba provavelmente com um epílogo. Portanto, 2-3 capítulos, epílogo e descrever os 2 capítulos que ficaram para trás. O primeiro rascunho está mesmo quase a terminar. Hoje vou tentar sentar-me, agarrar no caderno, pensar em alguma coisa, pensar como é que quero realmente terminar isto. Eu não sei como. Eu não sei como é que vai terminar, não sei como é que me estou a encaminhar para o final. Na verdade, eu sei que final eu quero, mas eu não sei que caminho vou levar até lá. Eu estou a descobrir, à medida que as personagens vão avançando, eu vou descobrindo com elas. Hoje pensei que uma personagem ia morrer, por acaso não morreu. E isto é assim, isto é realmente assim. Isto passa-se desta forma, dentro da minha cabeça. É uma descoberta. Eu estou junto com os personagens a descobrir o que vai acontecer. Porque no momento em que eu estou a escrever, eu estou a descobrir o que é que se vai passar. Por mais que seja eu que estou até claro que estou a escrever as palavras, a história não é minha. Não é. Eu sou apenas um canal para a história sair. Mas esta história já existe. A história destas personagens já existe. Eu só sou um meio para a contar. E por isso é que eu gosto de ter o máximo respeito pelas personagens e perceber quando é que elas têm que ir e quando é que elas têm que ficar. Há personagens que vão mais cedo, há personagens que vão mais tarde, mas isso é uma vontade delas e não minha. Este livro terminará com perto de 110 mil palavras. Para mim é bastante e também acho que é um risco, porque é um livro grande, é um livro que para ser publicado já tem mais algumas reticências, como é óbvio. Não sei se já falei disto aqui. Eu quero contratar um editor para rever o meu texto, para me ajudar a lapidá-lo, para quando eu for entregar às editoras ele ir praticamente pronto e ser mais fácil de ser aceito. Eu estou muito confiante nesta história. Acho que é um livro mais maduro em relação à Filha das Nuvens, o meu último livro. É um livro que tem bastante potencial também pelo género. A Filha das Nuvens foi uma personagem que eu desenvolvi muito, foi uma personagem que eu me orgulhei muito de criar, a Águeda, mas aqui eu sinto que há mais personagens com um bom desenvolvimento,
há mais personagens importantes, há personagens que carregam a história. Sinto realmente um apreço muito grande por muitas delas. E estou muito contente com o resultado. Era um livro que eu parei de o escrever durante meses. Pensei mesmo que iria desistir. Para quem não sabe, eu já desisti de um livro. Já tinha também 100.000 palavras e desisti dele completamente. Mas este aqui, eu sabia que iria ser um peso muito grande desistir deste também. Que iria ser um peso muito grande abandonar mais um livro. Iriam começar a pesar dentro de mim. Histórias inacabadas pesam. E os escritores que estão a ouvir isto sabem que não terminar uma história é algo complicado. Hoje, dia 5 de agosto, finalmente terminei o livro. Este desafio teve algumas peripécias que, como vocês foram acompanhando, não consegui escrever todos os dias, apesar de ser uma das metas que eu queria cumprir, mas não consegui. No entanto, o facto de ter colocado este desafio em mim fez com que eu escrevesse em muitos momentos que talvez não escreveria se não tivesse esta espécie de compromisso. O livro acabou, terminei-o esta manhã. Tinha idealizado um final diferente. Tinha idealizado um epílogo ali com mais algumas coisas que não aconteceram. Ainda não sei se depois na revisão vou acabar por talvez colocar esse tal epílogo, se vou acrescentar mais alguma coisa, não sei bem, mas para agora pareceu-me muito bem assim. A história fui descobrindo como é que a história ia terminar à medida que ia escrevendo. Nunca sei bem ao certo, não sabia bem ao certo o que é que se iria passar, mas adorei o ponto em que as personagens ficaram. Sei que algumas delas mereciam um bocadinho mais de atenção, mas o livro já estava a ficar enorme. É um livro que tem quase 120.000 palavras, quase 400 páginas A4. Isto paginado para um livro normal ultrapassa as 400 páginas e acredito que caminho para as 500. É um livro que me levou um ano a escrever. Como eu vos tinha dito, comecei-o num desafio, que era a Fênix, onde escrevi durante 30 dias. Depois arrastei-o demasiado tempo, na minha opinião. Este livro já era para ter terminado há algum tempo, mas ele também foi crescendo. Idealizei-o para um tamanho, mas quando fui a ver, ele estava a ficar maior, estavam a aparecer mais personagens, estava a aparecer mais coisas e mais coisas e mais coisas, e no fim ficou um gigantezinho. Não diria um livro enorme, mas para mim já acredito que seja um livro bem sólido em termos de dimensão. Claro que os melhores livros não são os maiores, nem nada que se pareça, mas eu tenho a gostar de livros maiores porque consigo estar mais tempo com os personagens, consigo aproximar-me mais delas, consigo envolver-me mais com o livro, e também era um pouco disso que eu queria que as pessoas sentissem aqui e que eu quero que sintam em todos os meus livros, que o tamanho do livro serve um propósito e não é só tamanho só por si. Como é que é terminar um projeto que levou um ano a ser finalizado? É uma aventura. É um misto de emoções, é uma espécie de perda. Aquelas personagens já foram, mas também depois de um ano, sendo o mais sincero que posso com vocês, depois de um ano que o que se sente é uma espécie de cansaço da mesma história, das mesmas personagens, apesar delas ocuparem um cantinho, apesar da história ter saído de dentro de nós. Passado um ano já só se quer passar para a próxima história, e eu já vinha a idealizar uma próxima história há algum tempo. Vou dividir essa próxima história em 3 livros. São os primeiros livros que eu vou planear com alguma antecedência, que eu vou planear os 3 e vou planear alguns pontos fundamentais antes de os começar a escrever. Quero que a trilogia seja boa, que faça sentido, que se feche toda em 3 livros e que todos eles comuniquem entre si. Quero que coisas que acontecem no primeiro influenciem no último livro. Portanto, vou sair um bocadinho aqui do meu padrão de escrever sem planos e planear um pouco, mas a escrita em si, as ruelas por onde passam, os diálogos, tudo isso, quero que continue a ser o mais natural possível, porque é assim que a minha escrita flui, é assim que eu me sinto bem a escrever. Nunca vou conseguir planear tudo, nem quero. Para mim, a magia de escrever também é descobrir. Como eu costumo dizer, eu leio
enquanto escrevo. Para mim é uma descoberta constante. Quais é que são os principais receios depois de terminar um livro? O que é que vem em primeiro lugar aos pensamentos, à nossa mente? À minha, pelo menos, tenho aqui material para voltar a publicar. Tenho aqui material para voltar a tentar ser publicado. Não sei se é o pensamento mais certo, também não sei se é um pensamento errado. Acho que é o meu pensamento e acho que é a forma como eu gosto de lidar com as coisas. Eu trabalho, dedico-me a escrever, não todos os dias, mas dedico-me a pelo menos estar sempre a pensar na escrita para conseguir terminar os manuscritos, para conseguir ter material para tentar mais uma vez. Estou ansioso para editar, estou ansioso para enviar às editoras e estou ansioso para ter mais uma chance. E gosto de pensar assim porque só há uma pessoa que pode criar as próprias oportunidades e essa pessoa sou eu. E as minhas oportunidades criam-se escrevendo mais, voltando a escrever, escrevendo mais um livro, mais um capítulo. Todos os dias que eu me sento à frente do computador, eu estou a criar as minhas oportunidades, estou a criar o meu caminho e nenhum dia é perdido. Estou a planear para este quinto projeto. Tem um nome ainda provisório, mas que provavelmente vai ser a Purificação de Elin. Elin é governada por um presidente e por um governo autoritário. São fanáticos religiosos e o presidente tem uma forma um bocadinho peculiar e horrenda, não sei bem qual é que é a palavra, de purificar as pessoas e de ver se elas são dignas da vida. Esta é a principal premissa do manuscrito. Acho que é o livro onde eu me dediquei mais em reflexões. A Filha das Nuvens tem algumas, mas eu sinto que me limito mais a focar na personagem, a focar na história. Este livro, para além de boas personagens, para além de uma história que eu gosto, tem reflexões também minhas, reflexões que são próprias das personagens, que não têm nada a ver comigo. Acredito que vos faça pensar, que vos faça questionar a nossa existência e a existência do além, da vida após a morte, de Deus, de tudo o que envolve este governo também. Eu estou muito contente com o resultado e estou muito contente com as reflexões que eu coloquei em cima da mesa. O meu objetivo é contratar alguém para rever o texto comigo. Eu sinto que se eu conseguir lapidar o texto, se eu conseguir estruturá-lo, se as sequências narrativas fizerem sentido, se a fluidez estiver em dia, que tenho uma chance muito maior de ser aceito numa editora. Livros que não vão prontos, que chegam aos editores sem estarem editados, é muito difícil de aceitarem porque as editoras não têm tempo para dar tanta atenção ao manuscrito. As editoras são um negócio, infelizmente preza-se mais o dinheiro do que a qualidade, faz parte do sistema em que nós vivemos, as pessoas são mesmo assim. O livro tem que chegar às mãos das editoras quase pronto. Queria falar-vos também da revisão. A revisão é uma das partes que eu detesto, odeio a revisão e é a parte mais importante do livro. Sem a revisão o livro não dá o próximo passo, não evolui. Fica por um primeiro rascunho que por vezes até pode ser bom, até pode ser um bom primeiro rascunho, mas vai precisar de alterações de frases, alterações de parágrafos, muitas das vezes eliminar muita coisa. O Stephen King, no livro sobre a escrita, ele fala sobre a revisão e diz que na revisão o escritor tem que pelo menos tirar 10.000 palavras. Na Filha das Nuvens foi o que aconteceu. Eu tirei por volta de 10.000 palavras e neste livro vou tirar 10.000 ou bem mais. Portanto, só para terem uma ideia do que a revisão implica, é um momento em que eu termino o primeiro rascunho e já estou cansado daquele manuscrito e ter que voltar a revê-lo, a ler, a mudar coisas. É desgastante. Mas é essencial. A diferença entre alguém publicado e não é na revisão. Mas agora também vou dar uma pausa no manuscrito, vou deixá-lo descansar, vou deixá-lo a marinar também e mais tarde pego nele, quando já estiver afastado da história, quando já não tiver tanto contacto com as personagens, porque aí vai ser o momento em que eu vou conseguir ver a história o mais afastado possível. Ver a história de longe, que é uma coisa muito difícil enquanto se está a escrever, enquanto é muito próprio, é muito nosso. O primeiro rascunho é muito nosso, muito pessoal, e a leitura, a revisão já tem que ser algo
como se fosse alguém a ver, como se fosse visto de fora, como se eu estivesse a ler algo que alguém escreveu e não o meu manuscrito. A pessoa que eu vou contratar também me vai ajudar a ver o livro um bocadinho de fora e a dar-me sugestões do que é que eu posso ou não melhorar. Espero que tenham gostado de acompanhar esta jornada. Espero que tenham percebido, visto um bocadinho quais são os pensamentos que me acometem ao longo da reta final de um livro, do processo de escrita também, dar-vos aí novidades no futuro. Estou a gostar muito de fazer estes vídeos mais longos, estes vídeos onde eu posso falar e não estar preocupado com ganchos, nem preocupado se está muito longo ou não. Aqui posso ser eu e falar. Portanto, se me gostam de ouvir falar, continuem a acompanhar por aqui. Vou dando-vos atualizações sobre este projeto 5. Pode ser este o projeto que muda tudo, ou então terei que esperar mais um bocado. Qualquer dos caminhos que for, a verdade é que eu vou continuar a escrever, porque esta é a minha vida.